Olá, eu me chamo Fernanda Halp, sou multiartista, tenho 31 anos e resido na cidade de Sombrio. Hoje eu vim fazer um recorte da minha trajetória enquanto atriz e produtora cultural. Para mim é impossível falar da trajetória sem olhar para trás e honrar a minha escolha de vida, sobretudo agradecer às pessoas e aos encontros que aconteceram ao longo desse percurso. A minha lembrança mais antiga enquanto atriz é por volta dos 4 anos de idade, apresentação no jardim de infância, e desde então eu fiz desse espaço de encenação o meu lugar sagrado. Quero destacar aqui como características marcantes da minha trajetória o meu envolvimento com coletivos, com pensar políticas públicas, pensar acesso à cultura. E começar falando que o meu primeiro contato com o grupo, foi aos 10 anos, quando entrei para o Grupo Açor Sul Catarinense, fundado em 1999 pela dona Clair. Eu participei desse grupo como bailarina e como pesquisadora de coreografia de 1999 até 2008. Ao mesmo tempo, eu participo das primeiras aulas de teatro aos 12 anos. Aos 15, eu faço meu primeiro curso profissionalizante e aos 16 eu estreio meu primeiro espetáculo profissional, A Bruxinha que Era Boa. E logo depois, eu acabo o ensino médio e escolho, então, para Blumenau fazer teatro na FURB. Na FURB, eu tenho a sorte e o destino de encontrar com pessoas que têm um pensamento muito parecido. Rapidamente a gente já reativa o centro acadêmico. A nossa turma forma um grupo teatral que chama Pé Sujo e leva os espetáculos desenvolvidos na universidade para alguns festivais no Brasil. Nós também tivemos a oportunidade de estagiar enquanto turma na produção de algum desses festivais, como o FETO, Festival de Teatro que acontece em Belo Horizonte. Também já ingresso como produtora cultural no FITUB, o Festival Universitário de Blumenau. Trabalhei do início da faculdade de 2008 até o momento em que eu saio da cidade de Blumenau e em 2009, nós formamos a Trupe Perambula. A Trupe é um coletivo atuante na cidade de Blumenau e região há 11 anos. E ele inicia nesse momento na faculdade com esse grupo de pessoas, com um espetáculo destinado à rua. E aí a gente trabalha nessa pesquisa, nessa linguagem da rua, teatro de invasão. E começa ao mesmo tempo ter ligação com os outros coletivos que vão se formando na cidade, como Vamos Se Unir, que é um coletivo de ocupação, um coletivo que ocupa espaços públicos ociosos. Então a Trupe Perambula começa a fazer ensaios nesses locais, como a prainha. Então começa a ocupar com arte esse espaço. Depois também passa a fazer apresentações no evento, também passa a ser uma das pensadoras, das articuladoras, junto a outros coletivos e outros nomes da cultura e do movimento social na cidade. Em 2012, a Trupe percebe, a necessidade que o grupo tem de vivenciar o coletivo em outras esferas. Então a gente decide alugar uma casa juntos, e viver em coletivo mesmo. E transforma essa casa também num espaço recebedor de cultura, fazedor de cultura. Nele a gente promove eventos como oficinas, rodas de conversa, inicialmente pensados pela Trupe, mas depois a gente passa a receber eventos de outros grupos, como rodas de conversa da Cia Canone em comemoração aos 20 anos de grupo. A gente passa a receber rodas de conversa do movimento LGBT, a gente passa a receber espetáculos que são de espaço alternativo do próprio FITUB, algumas apresentações da própria TBT, Temporada Blumenauense de Teatro. A casa também foi um espaço que recebeu
muitos artistas de rua, né? Então as pessoas elas chegavam na cidade e elas não tinham onde ficar. Então até a pessoa entender o funcionamento daquele espaço, ela podia ter esse ponto de apoio, esse ponto de referência. Então ele era um espaço de muita troca em vários âmbitos, né? Com a trupe a gente também participou de festivais como o Psicodália, aí com os nossos espetáculos, né? Ainda nesse período, a gente recebe a ideia do Clóvis Truppel, artista visual de Blumenau. Ele divide com a gente a ideia do Colmeia. Colmeia coletivo, laboral, multicultural de experimentações e intervenções artísticas. Essa ideia de reunir o povo das artes de vários segmentos, né? O Colmeia ele se organiza em GTs, em grupos de trabalho por área, para criar um grande evento na cidade de Blumenau que ocupasse o espaço central, Teatro Carlos Gomes, oferecendo essa diversidade, né, de linguagem, de produto cultural para o público, né? E também uma maneira de pensar a autogestão, de pensar rede entre essas pessoas, de pensar organização do setor cultural. Então, junto ao Clóvis, a trupe articula esse primeiro momento e encabeça essa ideia, levando para o gestor cultural, na época o Dalmo, que leva essa ideia para o presidente do teatro e tal, e ali nasce o Colmeia, que é uma das principais referências em organização coletiva de evento, né? Esse ciclo da Casa da Trupe, ele encerra em 2016, como eu já falei, a trupe é um grupo atuante, né? O Perambula vem justo desse lugar de saber trilhar caminhos separados, né? Respeitando a individualidade e sempre nos unindo naquilo que nos interessa, independente do lugar em que nós estejamos, né? Por exemplo, eu estou em Sombrio e continuo trabalhando com a trupe que tem sede em Blumenau. Em paralelo à fundação da trupe Perambula, eu também sou convidada a entrar na Sinucia de Teatro, no mesmo ano, em 2009. Com a Sinucia de Teatro, então, são 10 anos pesquisando atuação, direção, também trabalhamos com intervenções artísticas, como o Vila Segura na Oktoberfest. Levamos nossos espetáculos para vários festivais pelo Brasil. Foi um grupo também que fez parcerias com outros grupos e outros diretores no desenvolvimento de seus espetáculos. Bom, e tanto a trupe Perambula quanto a Sinucia de Teatro integraram o movimento Temporada Blumenauense, que é um movimento criado em 2005, onde os grupos de teatro e também os agentes individuais da área teatral e da produção cultural se reúnem para pensar o movimento teatral da cidade. E agora eu faço um recorte do ano de 2016, que é um ano muito importante na minha vida, de encerramento de ciclos, e é um ano de muita criação, de gestação, de gestar e parir. Nesse ano eu fico grávida durante o processo de criação de 4 espetáculos. Então eu estreio Uma História em Par com a Sinucia de Teatro, reestreio com a trupe Perambula Sarau das 9, que era um espetáculo que nós fazíamos na casa, Rádio KKD, que é um espetáculo para espaços alternativos, e o Alto da Praça do Lixão, que foi um projeto aprovado no Fundo Municipal de Apoio à Cultura, em que nós convidamos o Pepe Cedrez, um espetáculo da Sinucia de Teatro, para dirigir esse espetáculo, né? E aí eu sigo gestando a Aurora e gestando o Alto da Prece do Lixão. O Alto da Prece do Lixão ele estreia em 2017 e na temporada de estreia nós cumprimos quinta, sexta, sábado e domingo nasce a Aurora. Para nossa grande surpresa, sendo também mãe, as coisas têm uma grande modificação. Eu me mudo de Blumenau para o Paraná, eu passo um ano, né, no estado do Paraná, primeiro ano de vida da Aurora, e é nesse momento também que eu me desenvolvo enquanto professora, é um momento que eu vou dar aula. E aí, em 2019, eu volto para Sombrio, para minha cidade natal, e eu venho para passar um período curto, mas é o momento que chega a pandemia, enfim, a gente sabe como ficou a vida dos artistas nesse momento. Então eu continuo na cidade, né? Continuo também desenvolvendo os meus trabalhos, com essa ligação com a trupe Perambula, também aqui no movimento ativo com o coletivo Vivarte, que é um coletivo de arte desenvolvido aqui na cidade de Sombrio, para a gente também pensar
classe artística. Segui também participando dos editais emergenciais, como o SC Cultura em Sua Casa, Aldir Blanc do município. E cá estou eu, falando um pouco da minha trajetória. Agradeço imensamente por me escutarem. E é isso, um pouco do que eu sou e um pouco do que é a minha trajetória.